sou o pastor Anísio Renato e é sempre um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor nesse lugar. Gênesis capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo. Acharam? Foi fácil, né? Amém. Diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus:
eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Amém. Glória a Deus, amém? Olha aí, você começou a ler a Bíblia. Lemos o capítulo 1, agora você lê o resto em casa, amém? Bom, eu queria falar nessa madrugada sobre identidade, propósito e realização. E o que tem isso a ver com o capítulo 1 de Gênesis? Tem absolutamente tudo a ver. Quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que nos salta aos olhos é o quê? A criação, não é isso? Deus criando todas as coisas. Mas, além dessa camada superficial da leitura, existe muito mais. Esse texto está repleto de lições para nós. Eu já usei esse capítulo aqui, nessa vigília, acho que umas outras 2 vezes, em outras mensagens, mas são mensagens diferentes dessa de hoje. Porque nós temos aqui, no capítulo 1 de Gênesis, alguns princípios fundamentais para a nossa vida. E é natural que seja assim, que o Senhor, no início da sua santa palavra, Ele nos trouxesse princípios fundamentais, lições essenciais. Então, nós temos aí lições sobre essas 3 palavras, temos muito mais do que isso, mas sobre 3 palavras que eu quero falar hoje: identidade, propósito e realização. Mas onde estão essas coisas aí? O Senhor, Ele foi criando as coisas e Ele foi dando nomes a elas. Não é isso? Você percebeu isso aí no texto? E Deus chamou a luz dia, e Deus chamou as trevas noite, e Deus chamou a grande expansão céu, Deus chamou as águas mares, Deus chamou a porção seca terra. Ele foi dando nomes às coisas, definindo a identidade de cada uma delas, ao mesmo tempo definindo propósitos para as coisas criadas. Onde estão os propósitos? Por exemplo, quando nós lemos, Deus criou o grande luminar para governar o dia. Olha aí, essa palavrinha para, que aparece várias vezes no capítulo 1 de Gênesis, ela indica propósito. E Deus criou o pequeno luminar para governar a noite, e para a marcação de tempos, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E as ervas serviriam para mantimento. Então, em todas as coisas que Deus fez, existe identidade e existe propósito. Ou seja, nós não temos aqui casualidade. Nós temos um Deus sábio, soberano e todo-poderoso, criando coisas com identidade e propósito, para que elas pudessem chegar às realizações que Deus determinou. Assim, somos nós também. Nós também temos identidade, temos propósito, para que possamos alcançar realizações. Muitas vezes, você quer realizar tantas coisas, mas você tem que começar com a definição da sua identidade. Quem é você? Quem é você? Tem que começar com identidade e propósito. Qual é o propósito da sua vida? Você tem um chamado,
você tem uma missão, você tem um propósito, você precisa ter essas coisas bem definidas para que você possa alcançar as realizações certas. Porque se você estiver confuso em relação à sua identidade e ao seu propósito, você pode alcançar realizações erradas ou talvez até não alcançar coisa alguma. É interessante que até os objetos têm identidade, têm propósito e servem a alguma realização. Não é isso? Eu tenho aqui na minha mão o quê? O microfone. Então, essa é a identidade desse objeto. Ele tem um propósito, que é o quê? Amplificar a minha voz. E quando ele é usado, ele alcança a realização do propósito para o qual ele foi criado. Então, até as coisas têm esses três aspectos. Você está sentado onde? Em um banco. Essa é a identidade, banco. O propósito é o quê? Para que ele serve? Para você se assentar nele. E quando isso acontece, como está acontecendo agora, esse objeto alcançou a realização do seu propósito. Mas sabe o que acontece algumas vezes? O desvirtuamento da identidade e do propósito. É o caso, por exemplo, quando as pessoas começam a pisar nos bancos, né? Eu já vi gente andando sobre os bancos, pisando de um passando para o outro. Não é para isso que o banco foi feito. Amém? Agora tem outras pessoas que acham que o banco é uma cama, né? A pessoa deita e dorme. Misericórdia. É o desvirtuamento do propósito. Nas nossas vidas, isso acontece também, porque o inimigo quer desvirtuar a sua identidade e quer desvirtuar o propósito da sua vida. E precisamos tomar muito cuidado com isso. Agora, a identidade do homem, ela está aqui em Gênesis capítulo 1. Essa identidade começa na sua essência, que foi quando o Senhor falou assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Este é o primeiro indicativo da identidade do homem. Se você quer o princípio elementar, aquele primeiro princípio da sua identidade, é este: você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Você não veio do macaco e nem da macaca, amém? Não acredite no infeliz do Charles Darwin, né, que diz que viemos dos primatas. Isso é uma mentira do diabo. Você veio de Deus e eu vim de Deus em nome de Jesus. Ah, mas qual a importância disso? Olha, se você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, significa que você tem valor. Amém? Você é importante porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. É por isso que a vida humana tem valor. Desde a sua concepção, desde o ventre materno, a vida humana tem valor. Por isso nós somos contra o aborto, porque aborto é homicídio. Porque está sendo assassinada uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Então a identidade começa aí. Mas o que está acontecendo? Ocorrem muitas inversões da identidade. Eu queria ler Isaías capítulo 5, versículo 20. Lá em Gênesis 1, nós lemos que Deus fez separação entre a luz e as trevas, e as trevas Deus chamou noite, a luz Deus chamou dia. Mas aqui em Isaías 5:20 está escrito assim:
Ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem chamam mal, e fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Olha que confusão tremenda. Então qual é o propósito de Satanás? É pegar Gênesis 1 e fazer uma bagunça, é inverter as coisas que Deus fez, as coisas que Deus falou, os nomes que Deus deu, os propósitos que Deus determinou, e assim frustrar as realizações desses propósitos. E nós vemos isso em tantas situações. Como que se forma a nossa identidade? Como? Existem alguns processos e alguns momentos. Em primeiro lugar, pelo nosso nascimento. Quando você nasce, a sua identidade começa a ser reconhecida naquele momento. Como nós lemos aqui em Gênesis capítulo 1, Deus criou homem e mulher. Então, quando você nasce, você é reconhecido como homem ou mulher. Mas tem pessoas que querem ser outra coisa. Existe um homem lá no Japão que ele resolveu ser um cachorro. Vocês já ouviram falar isso? É verdade. Não é uma coisa que eu inventei para ilustrar a mensagem, não. O homem lá no Japão, ele se sente um cão. Então, ele mandou fazer uma fantasia de cachorro para ele andar na rua. E ele gastou o valor correspondente a R$75 mil para fazer uma fantasia bem realista de um cachorro. E ele saiu com aquela fantasia pela rua e depois ele reclamou que estava sendo desprezado pelos outros cães. São coisas assim, onde o ser humano vai parar, né? Pessoas que estão tendo as suas identidades deturpadas, contrariando o que Deus fez, contrariando a forma como Deus as criou. Se você é brasileiro, meu irmão, se você é brasileira, não adianta você querer ser japonês, porque você não vai ser. Tem coisas que nem Deus faz. Se você nasceu no Brasil, nem Deus te transforma em japonês. Mas eu posso me naturalizar. Tudo bem, mas um japonês nativo você nunca será. Então, precisamos ver como Deus nos criou. Bom, eu disse que a identidade, ela se define pelo nascimento, mas ela se define também pela formação. Como, por exemplo, você pode estudar para ser um engenheiro, para ser um médico, para ser um profissional, e isso é uma forma também de você estabelecer a sua identidade perante a sociedade. Mas uma outra forma é pelo seu comportamento. O nosso comportamento também vai formando a nossa identidade. Então, por exemplo, aquele que rouba, ele ganha uma identidade de ladrão. Então, para você se tornar um engenheiro, é muito difícil, não é isso? Tem algum engenheiro aqui? Deixa eu ver. Opa, temos alguns engenheiros. Temos estudantes de engenharia? Deixa eu ver. Opa, temos alguns também. Mas é difícil você se tornar um engenheiro. Você tem que estudar pelo menos 4 anos, né, se não me engano, para você ser 5 anos para você ser um engenheiro. Agora, para ser um ladrão, basta roubar uma vez só. É muito mais fácil você adquirir uma identidade negativa do que uma identidade positiva. Então, as pessoas, pelo seu comportamento, vão formando, muitas vezes, uma identidade negativa. Quantas pessoas têm um rótulo sobre si de prostituta, de traficante, de ladrão,
de assassino, porque o seu comportamento veio formando a sua identidade. Mas o que eu quero trazer nessa noite para você é uma mensagem de retorno à palavra de Deus. Por quê? Porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Amém? A nossa real identidade está na palavra de Deus. Amém? Nós precisamos saber o que a Bíblia diz a nosso respeito. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Nós precisamos em algum momento reconhecer isso. Se você nunca reconheceu, você precisa reconhecer isso. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Mas aqueles que recebem o Senhor Jesus em seu coração, a Bíblia diz que eles se tornam filhos e filhas de Deus. Então, esses rótulos que o mundo coloca sobre você, eles são arrancados. Através da conversão, você se torna justo, você se torna salvo, você se torna um servo e uma serva de Deus, um filho e uma filha de Deus. Esta é a forma de você ter a sua identidade transformada pelo Senhor. A palavra de Deus, ela vem nos mostrar o que nós somos aos olhos de Deus. E para isso, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos conhecer a Bíblia, porque a Bíblia, ela vai nos mostrar como Deus nos vê, como Deus nos enxerga, e este é um processo de conscientização, para que nós possamos assumir a identidade que a Bíblia fala a nosso respeito. Precisamos assumir essa identidade, para que você possa realizar alguma coisa para Deus. Você precisa ter essa identidade bem firme. Por exemplo, você precisa assumir a sua posição de cristão. Amém? Não apenas evangélico. Você sabia que na Bíblia não tem a palavra evangélico? Não tem. Mas a Bíblia tem cristão. Então, essa é a nossa identidade. Nós somos cristãos. E você nunca pode negar isso em lugar algum. Ainda que custe a sua vida, você não pode negar o seu compromisso com Jesus. Então, em todos os lugares, você precisa assumir essa identidade. Na sua escola, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, você tem que assumir a identidade de cristão. E daí você precisa ter um comportamento coerente com essa identidade, amém? Nas redes sociais, você precisa assumir a identidade de cristão e ter um comportamento correspondente a essa identidade. Eu converso com várias pessoas nas redes sociais. E algumas pessoas querem conselhos, algumas pessoas fazem perguntas sobre a Bíblia, algumas pessoas desabafam, contam seus problemas e tal. Mas existem outras pessoas que parecem que o interesse delas é outro. É um interesse diferente. Então algumas irmãs puxam conversa, né, nas redes sociais e começam a me elogiar. Eu penso assim, essa aí deve ser cega, né, ou ter algum problema mental. Mas aí vem aquela pergunta assim: e aí, você é casado? Eu falo, sim, eu sou casado. Sou casado. Ah, e o que você faz? Eu sou pastor. Olha só, porque são coisas que eu jamais poderei negar. É a minha identidade. É a minha identidade.
E é nessa situação que muitas vezes o diabo arma um laço. A pessoa pergunta assim: e aí, você tem namorada? Aí você fala: não, não tenho não. Misericórdia, às vezes você tem. Aí você fala: não, não tenho não. E aí começa a armadilha, quando você não se identifica corretamente. Então nessas situações, muitas vezes a conversa já é encerrada, não é isso? Às vezes a pessoa não quer falar mais nada. Por quê? Porque a nossa identidade, ela foi prontamente colocada de forma clara. Portanto, nós precisamos de assumir aquilo que o Senhor fala a nosso respeito. Olha, o que mais importa não é o que as pessoas falam sobre você, mas o que Deus fala. Amém? Agora precisa ver se o que elas estão falando, se é verdade ou mentira, não é? E às vezes estão acusando você de uma coisa que você realmente faz. Mas se você se converteu, a Bíblia diz que você é nova criatura em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor, ela diz que você é o templo do Espírito Santo, que você é filho de Deus, que você é o sal da terra e a luz do mundo. E você precisa assumir isso de uma forma bem convicta, para que o propósito de Deus possa se realizar na sua vida. Eu queria terminar falando sobre um personagem lá do livro de Gênesis, que é Jacó. O nome Jacó significa suplantador, enganador. E ele carregou essa identidade por muito tempo. Esse nome Jacó falava do caráter daquele homem, aquele que enganou o seu irmão, enganou o seu próprio pai, aquele que foi no lugar do irmão receber a bênção da primogenitura e ele se disfarçou, e ele estava marcado por essa identidade negativa, um homem enganador. E quando ele foi ali receber a bênção no lugar do seu irmão, o seu pai Isaque perguntou: quem é você? Ele disse: eu sou Esaú. Olha só, ele mentiu. Mas um dia, Jacó teve um encontro com Deus. Naquela noite, quando ele lutou com o anjo, ali no Val de Jaboque, o anjo perguntou para Jacó: qual o seu nome? E ele disse: eu sou Jacó. Agora ele falou a verdade. Agora ele reconheceu quem ele realmente era. Diante do pai, ele mentiu dizendo: eu sou Esaú. Mas diante do anjo do Senhor, ele falou a verdade. Ele disse: eu sou Jacó. E naquela hora, o Senhor lhe disse: daqui em diante, você não será mais Jacó, você se chamará Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. O que aconteceu nesse episódio? A transformação da identidade. A mensagem do Senhor para nós é uma mensagem de esperança. Quem sabe você está carregando uma série de rótulos que você acumulou durante a sua vida por causa do seu comportamento, mas nessa noite é a hora e a oportunidade de você colocar esses rótulos diante do Senhor, dizer: ó Senhor, até aqui eu tenho sido um enganador, até aqui eu tenho sido desonesto, tenho sido imoral, eu tenho sido mentiroso, mas a partir de hoje eu quero ser diferente em nome de Jesus. A partir de hoje eu quero assumir a identidade que o Senhor tem para mim. Que a minha identidade
não seja baseada naquilo que eu sinto, naquilo que eu penso, naquilo que eu quero, mas que a minha identidade seja baseada naquilo que Deus declarou ao meu respeito. A questão do sentimento, ela pode se tornar uma cilada. Veja só. Quantos aqui são brasileiros? Levanta a mão, deixa eu ver. Muita gente, hein? Mas você sente que você é brasileiro? Eu não sinto nada. Você já parou para pensar nisso? Você não sente que você é brasileiro, eu pelo menos não sinto. Que sentimento seria esse, né? Você não sente, mas você sabe. É diferente. E assim, tudo que Deus falou a nosso respeito, nós não dependemos de sentir, nós sabemos pela palavra de Deus. Nós sabemos. E por isso nós assumimos essa identidade, como Deus nos fez e como Ele declarou a nosso respeito. Em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos mais uma vez.